Meus prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia, que possamos aqui ter uma boa semana de novos propósitos na presença de Deus. Deus colocou algo no nosso coração para que possamos meditar durante toda esta semana com os irmãos. Nós vamos orar para iniciarmos aqui a meditação da palavra de Deus nesta nossa breve reflexão matinal. Senhor meu Deus, somos gratos a Ti pela oportunidade de estar na Tua presença. Perdoa nossos pecados, nossas falhas. Que o Teu Espírito possa nos dar discernimento e orientação da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amados, nós vamos aqui abordar um assunto. Hoje, provavelmente esta semana, é um propósito novo. Inveja e ciúme, um sentimento carnal. Me dá a sua atenção um pouco mais aqui, hoje, nesse início de semana. São propósitos que servem e vão servir para nosso elevo espiritual, para a nossa edificação. Inveja, ciúme, um sentimento carnal. É natural acontecer, e isso não é de Deus. Veja bem, que as pessoas olham para o carro do outro, para a casa do outro, para o cargo ministerial do outro, isso dentro da igreja, para o cargo de trabalho profissional do outro, e cobiçar, e ter inveja, e querer. Isso não é bom. Temos que orar para que, se esse sentimento mal esteja dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, dentro da sua vida, dentro da sua mente, do teu coração, para que o Senhor nos liberte e te liberte deste mal que tem assolado as pessoas, tem trago problemas de depressão, acaba passando a ser uma obsessão e você pode perder a sua salvação. Nosso alvo é o céu, queridos. Então nós precisamos lutar para ganhar o céu. E as demais coisas bíblicas serão acrescentadas. Vamos ler a palavra de Deus. Livro de Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao 21, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias e ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções e invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais Paulo vos declara e declarou nessas palavras, como já outrora ele tinha prevenido, que não herdarão o reino de Deus quem as tais coisas, são 15 palavras pecaminosas, quem as tais coisas praticam. E dê aqui a sua atenção um pouco mais nesta reflexão matinal. Apóstolo Paulo, amados, ao escrever a sua carta aos Gálatas, demonstra aos cristãos presentes a sua preocupação em que eles entendessem a grande necessidade de todos os membros daquela congregação andar no Espírito. No entanto, alguns dos que permaneciam naquela comunidade cristã estavam vivendo uma vida libertina, praticando aquilo que agradava a sua natureza carnal e não espiritual. Escute, não tinham entendido que a mensagem da graça divina transmitida pelo apóstolo não os mantinham isentos da prática da lei do Espírito. Nessa mesma carta escrita por Paulo, o apóstolo escreve uma lista imensa relatando estas 15 práticas pecaminosas que devem ser completamente extinguidas do corpo de Cristo.
Na igreja, quando eu digo corpo de Cristo, é a igreja que tem como cabeça Cristo. Na igreja atual, hoje, não é diferente. As pessoas põem uma máscara, escute isso, de santidade na hora de ir para o culto dominical. Chegando lá, levantam mãos cheias de lama diante do Senhor nosso Deus e na sequência recitam um hino que o adorador está entoando a Cristo e ainda tem a pretensão de dizer que esse gesto fútil é adoração. Mal sabem eles que estão enganados em si mesmos e caminhando a passos largos para a condenação eterna. Para que tal fato não ocorra em ciclo contínuo na vida do cristão, Paulo escreveu o que nós acabamos de ler. Aqui essa lista de 15 palavras pecaminosas, 15 palavras que fazem parte de atos carnais, que é abominável aos olhos de Deus, que Paulo estava advertindo a igreja do Senhor. É uma sequência de textos bíblicos que mostram de forma incontestável que a inveja e o ciúme são abomináveis aos olhos de Deus. Foi a palavra de Gálatas 5, 19 e 21 que nós acabamos de ler como base da nossa meditação nesta manhã. Escute bem, a inveja é um sentimento de tristeza perante o que o outro tem e a própria pessoa não tem. Este sentimento gera o desejo de ter exatamente o que a outra pessoa tem. Pode ser tanto coisas materiais ou qualidades inerentes ao ser. A inveja, meus amados irmãos, pode ser definida como uma vontade frustrada de possuir os atributos ou qualidades de um outro ser, pois aquele que deseja tais virtudes é incapaz de alcançá-la, seja pela incompetência, limitação física ou pela limitação também intelectual. Olhe bem, a inveja ocorre no âmbito das coisas mais variadas possíveis. Pessoas têm o desejo de ter a casa ou o carro do vizinho. Algumas querem ter aquele cargo na empresa sabendo que é pertencente ao seu colega de trabalho. Outros anseiam ser tão conhecidos ministerialmente quanto algumas pessoas que se esforçaram para ter o seu ministério consolidado. Assim sendo, o invejoso faz tudo, olha bem, faz todo o possível para conquistar o que é do outro ou algo semelhante. Ele geralmente usa a seguinte frase, escute aqui: se eu estivesse fazendo isso ou aquilo, seria bem melhor. Os veículos a seguir mostram como a inveja é algo destrutível. Os versículos a seguir: a paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Provérbios 14, 30. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. Provérbio 2, 4 e outros versículos. Olha bem, Tiago 3, 14. Veja bem, diz para nós, 14 e 15, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. O versículo como tomamos como base também da escrita aí na nossa guia, Provérbios 23, 17, 18, diz: não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá futuro para você e a sua esperança não falhará. Querido, ciúme, olha bem, é a reação complexa a uma ameaça perceptível, a uma relação valiosa ou a sua qualidade. Provoca o temor da perda e envolve sempre 3 ou mais
pessoa. A pessoa que sente ciúmes, a pessoa que se sente ciumenta, a terceira ou quarto, pessoas que são o motivo do ciúme ou os que fazem criar problemas, tumultos por causa do ciúme. Esse sentimento apresenta caráter instintivo, sendo assim marcado pelo medo real ou irreal, vergonha de se perder a coisa ou pessoa amada. O ciúme, meus prezados e queridos irmãos, está relacionado com a falta de confiança no outro ou em si próprio. Quando é exagerado, pode tornar-se patológico e transformar-se em uma obsessão e trazer grandes problemas e dificuldades para a tua vida. Na maioria das vezes, a pessoa ciumenta tem dificuldade de compartilhar os seus bens. Não confia que o outro pode cuidar tão bem quanto ela. Esse tipo de sentimento, escute aqui, é muito amplo. Pode se sentir ciúme de uma pessoa, seja ela mãe, irmã, noivo, amigo e etc. Há um sentimento de posse terrível no coração do ciumento. É como se ele fosse dono da pessoa a qual sente ciúme. Os níveis mais elevados de ciúme acontecem quando a pessoa desatina uma paixão, sentimento intenso, explosivo, de pouca duração por algo ou por alguém. O ciúme, queridos, ele é diabólico e se manifesta de uma forma sorrateira, até se apresenta disfarçado de amor. Os ciumentos costumam dizer assim: quem ama tem um pouquinho de ciúmes, né? Esse tipo de expressão é a manifestação cabal de uma pessoa, de um monte dominado pela desconfiança, de uma mente dominada pela desconfiança. Os textos que seguem mostram com clareza a realidade desse tipo de sentimento diabólico, pois onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Está escrito no livro de Tiago, capítulo 3, verso 16. Olha bem, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Louvado seja o nome do Senhor. Como as espirituais, mas como as carnais, como as crianças em Cristo, dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mudando. Os 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 a 3. Volte aqui. Após esse breve relato sobre a inveja, sobre o ciúme, usando aqui várias referências bíblicas, passamos a ter, pelo menos eu quero passar para você, ter convicção através da palavra de Deus e texto bíblico, que esses dois sentimentos chamados ciúme e inveja na vida do cristão são provocados pelo nosso adversário, são provocados por demônios, portanto, devem ser abandonados por completo. E eu quero aqui citar um primeiro passo para que você possa banir esse pecado, entendeu? E arrepender, reconhecer que é errado, que desagrada ao Senhor, pedir perdão a Ele. Senhor, eu estava assim, mas agora eu estou liberto, eu te peço perdão por tantas pessoas que eu prejudiquei por ciúme e por inveja. Tenha misericórdia, Senhor, de mim, me perdoa. É um dos primeiros passos para poder pedir perdão, se arrepender dos pecados que você cometeu prejudicando outras pessoas. O que ardia de inveja passa a ter admiração pelo invejado. Ao invés de querer ocupar o seu lugar, passa a admirar o seu irmão, o seu próximo, onde ele está, elogia ele por cumprir bem a sua função. Fazendo isso, o Senhor colocará em um lugar você bem melhor do que o você cobiçava. Se você se arrepender desses pecados de ciúme,
de inveja, de querer prejudicar, de querer as coisas do seu irmão, o Senhor te abençoará com coisas boas que também serão cobiçadas por muito. O que queimava de ciúme passa a ter a compreensão na relação àqueles ou aquilo que você exercia de sentimento de posse. Seja compreensivo com as pessoas que se aproximam de tudo que você protegia com tanto zelo, tendo certeza na comunhão com Cristo que ninguém tomará o que foi concedido a ti por direito e por vontade do Senhor. Receba esta palavra nesta manhã. Peça ao Senhor para te libertar deste desejo, deste comportamento carnal, pecaminoso, invejoso, ciumento, e passa a orar, se arrepender, pedir o perdão ao Senhor, para que você possa galgar momentos de comunhão em Cristo Jesus e tomar posse daquilo que realmente, dentro da vontade de Deus, Ele quer lhe proporcionar, Ele quer lhe conceder. É uma palavra, querido, como diz o outro, exortativa. É uma palavra aparentemente dura, porque o ser humano carnal, o ser humano natural, a Bíblia diz que ele não entende as coisas do Espírito, e ele pode deixar com que esse ciúme, esta inveja, entre para dentro dele ou dentro de você, mas o Senhor te liberta. O Senhor te guarda. Essa semana possamos estar meditando sempre nesta palavra e orando, intercedendo, como nós já começamos nesta manhã, para que o Senhor vai limpando, vai tirando tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que não pertence a Ele do nosso caminho e nos cubra de misericórdia e do cheiro suave do teu Espírito. Que Deus te abençoe nesta manhã, nesta segunda-feira, nesse início de semana, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, e sou grato por esta palavra, por esta reflexão matinal, que o Senhor possa guardar a sua igreja, que o Senhor possa guardar os teus filhos, que o Senhor possa guardar o teu povo e nos libertar de tudo aquilo que não pertence ao céu, que possamos nos arrepender dos nossos momentos pecaminosos e venhamos a viver uma vida em Cristo Jesus. É isto que Paulo estava trazendo para a igreja de Gálatas, e não é diferente para o nosso momento atual, para a nossa igreja atual. Precisamos estar vigilantes, precisamos estar prudentes, alertas aos dardos inflamados do maligno. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e nos dê vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.